O crescimento da produção e do consumo de drogas ilícitas tem colocado em alerta os governantes do mundo inteiro. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 230 milhões de pessoas, o equivalente a 5% da população adulta do mundo, usou alguma droga ilícita pelo menos uma vez em 2010. Desse total, 27 milhões são dependentes químicos de cocaína ou heroína. Pois é, Dani. No Brasil, a escalada do uso das drogas também tem sido alvo de preocupação das autoridades e da sociedade. Pesquisas mostram que 6 milhões de brasileiros já experimentaram cocaína ou derivados ao longo da vida. Na luta para libertar o usuário da dependência química, uma medida polêmica ganha força, a internação compulsória. E para falar sobre o combate às drogas e da internação compulsória, nós convidamos o psicólogo da Universidade Estadual Paulista, Silvio Iassuy. Bom dia, Silvio. Bom dia. Muito bom recebê-lo aqui na Rádio Câmara. Silvio, o enfrentamento às drogas ganhou um peso estratégico nas políticas governamentais no mundo inteiro. Aqui no Brasil, em 98, foi criada a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, para gerenciar as ações do governo em torno do combate a esse problema. Vamos começar nossa entrevista exatamente com uma pergunta que divide opiniões. Na sua avaliação, a questão das drogas tem que ser tratada como um problema de saúde pública? Sim, mas não apenas de saúde pública, né? Eu acho que é uma questão complexa, que envolve diferentes dimensões da vida, e, portanto, ela deve ser enfrentada por diferentes políticas públicas. Da saúde pública, com certeza, mas também da segurança pública, também da assistência social, do lazer, da cultura, né? Porque a gente geralmente olha para a questão da droga apenas no ponto final dela, né? Para o dependente grave, está com a sua vida degradada, né? E a gente esquece de ver que isso é um processo longo até a pessoa chegar a essa dependência, né? Que existem outros fatores envolvidos nisso que merecem a atenção das políticas públicas. Como, por exemplo? Política pública de lazer, cultura, esportes, oferta de trabalho, enfim. A questão da droga é uma questão que envolve estilos de vida, né, das pessoas. E acho que o que é importante abordar esse tema por essa questão da complexidade da vida, da existência, né? O senhor acha que as famílias têm que estar integradas também com os governos, né? Justamente em busca de uma política pública melhor, voltada para os usuários, os dependentes? Mais do que a família, isso é uma questão da cidadania, né? Eu acho que quando a gente está falando da questão da droga, a gente está falando de uma dimensão da vida, né? Então, acho que isso é óbvio, e aí as famílias estão presentes, né? Se você olhar para as pessoas que estão lá na Cracolândia, cada uma delas com certeza tem uma história, uma longa história, né? Ninguém chega àquele ponto da vida degradada da noite para o dia. Se a gente analisar vida a vida, história a história, singularidade a singularidade, a gente vai ver que, enfim, foram muitos fatores que levaram as pessoas a isto. E acho que a política pública ela pode cumprir um importante papel, mas não uma política pública isolada, né? Acho que um tema complexo como esse exige a articulação de diferentes políticas públicas, né? A pergunta que eu vou te fazer agora, Silvio, eu acho que vai mais ou menos nessa linha aqui. Quando a gente fala de droga, diante da gravidade do problema, a gente percebe que todos estão do mesmo lado: executivo, legislativo, judiciário, estados, municípios, sociedade civil, todo mundo buscando saída para enfrentar a questão. Só que muitas vezes a impressão que a gente tem é que são adotadas medidas de forma um tanto quanto desarticulada. Essa desarmonia entre o poder público e a sociedade, aliada à ausência de dados para a gente dimensionar o problema, você acredita que pode fragilizar essa frente de enfrentamento às drogas? Eu acho que você tocou no ponto que eu estou querendo abordar. Acho que para um problema complexo não são necessárias medidas complexas, mas medidas complexas articuladas, né? Elas tomadas isoladamente ou como efeitos midiáticos apenas, como por exemplo esta quase medida higienista que está tendo em algumas grandes capitais, como por exemplo em São Paulo, elas absolutamente são ineficazes, né, e ineficientes, tomadas isoladamente, né? Acho que são necessárias políticas articuladas, com dados mais claros e objetivos de como é essa realidade, não apenas nas grandes cidades, mas no país inteiro, né? Falando em medidas polêmicas, isoladas, e a decisão do governo do Rio de Janeiro de internar compulsoriamente pessoas viciadas em crack no centro do Rio? O que o senhor acha dessa iniciativa? Ou de que forma o senhor acha que deveria ser o ideal? Eu acho que ela é uma medida mais midiática do que qualquer outra coisa. Ela é ineficiente. Se a gente tomar como lembrança a Cracolândia em São Paulo,
em que houve uma medida semelhante, né? Retiraram todas as pessoas da rua, encaminharam para tratamento, e 1 ano depois a Cracolândia já voltou. Ela não atinge um princípio básico do cuidado às pessoas que apresentam algum tipo de sofrimento psíquico, que é o cuidado em liberdade, né? Então, tomada isoladamente, ela é absolutamente ineficaz. Um problema tão complexo como esse, repito, ele exige medidas complexas, né? Não é de uma hora para outra que a gente consegue transformar a vida de uma pessoa que chegou a esse limite de degradação. Acho que não existe uma medida única para dar conta dessa questão. Se tiverem 400 pessoas no centro da cidade do Rio de Janeiro, serão 400 vidas, 400 singularidades, né? Acho que uma abordagem eficiente é aquela que leva em consideração a individualidade de cada pessoa, a sua história de vida, e, portanto, é uma tarefa que ela não é executável do dia para a noite, né? Ela leva tempo, exige novamente a articulação de diferentes políticas, uma abordagem das pessoas, encaminhamento para trabalho, enfim. Hoje existem centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, especializados em atendimento a álcool e drogas, existem consultórios de rua, existem, do ponto de vista da saúde pública, várias ações que tentam contemplar o cuidado em liberdade. Então, esse tipo de medida ela é absolutamente ineficiente. Perfeito. Nós estamos conversando com o Silvio Iassuí, que é um psicólogo da Unesp, sobre esse enfrentamento às drogas no país. Silvio, você se referiu aos consultórios de rua, se referiu também aos CAPs. O fato da SENAD, a secretaria que cuida desse caso no âmbito federal, estar vinculada ao Ministério da Justiça e não ao Ministério da Saúde ou ao Ministério do Desenvolvimento Social, você acredita que dificulta um pouquinho a execução dessa política nacional sobre drogas? Eu acho que a questão é onde ela está ligada, mas, eu repito, é a articulação com os outros diferentes setores, com as outras diferentes políticas públicas, né? A SENAD tomada isoladamente, ela não consegue, os efeitos dela acabam sendo efeitos muito reduzidos, né? Repito, isso é uma questão que envolveria a articulação com outras secretarias, outros ministérios, enfim, né? É necessário um trabalho interministerial, intersecretarias, enfim, um trabalho interinstitucional para dar conta desse tema, né? E a questão financeira, Silvia, a gente tem informações aqui que dos 322 milhões e meio de reais do Fundo Nacional Antidrogas previstos para 2012, o governo gastou apenas 7% desse montante, que equivale a 21 milhões e 600 mil reais. O fato de o governo ter desembolsado pouco, né, tão pouco, 7% desse fundo, é sinal de que o combate às drogas não está entre as prioridades do país, ou uma coisa não necessariamente significa a outra, que o não uso, né, não quer dizer que não seja prioridade? Eu não sei por que esse dinheiro não foi executado, que normalmente você tem recursos que estão disponíveis para as prefeituras e para os estados. Isso depende exatamente da solicitação para a utilização desses recursos. O fato de tão pouco recurso ter sido usado, acho que é um indicador de que as ações estão deixando de ser feitas, né? Ou seja, temos recurso financeiro disponível, mas me parece que faltam propostas, né, para que esse recurso seja utilizado. Isso demonstra que, de fato, lá na ponta, lá nos municípios, existem muitas poucas ações sendo executadas, né? Ô Silvio, a gente já percebeu que você é contra a internação compulsória, que já vem sendo adotada, ou pelo menos já está bem encaminhada no Rio de Janeiro e em São Paulo, nas duas principais cidades do país. E a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para estudar alterações na política nacional sobre drogas. E entre as muitas mudanças defendidas no relatório do deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, está exatamente a internação compulsória de dependentes químicos. Ou seja, é uma orientação de política pública, não só para as grandes capitais, mas para o país inteiro. Que soluções você apontaria que antes da internação compulsória, que ações deveriam ser tomadas antes da internação compulsória no tratamento com os dependentes químicos? Acho que tem inúmeras ações que podem ser feitas. Acho que existe um imenso investimento a ser feito antes de você chegar ao ponto de ter que tomar uma medida tão dramática, polêmica e no meu entender, ineficiente, né?
Quando a gente pensa na internação compulsória, a gente está pensando naquela porcentagem de pessoas que estão no limite, né? Estão na ponta final de uma longa trajetória. A questão é por que a pessoa chegou nesse ponto, né? Acho que existem outras ações a serem feitas muito antes disso, né? Dizendo que, assim, existem muitas medidas que elas podem ser tomadas. Se você pensar, assim, na outra ponta, não nessa ponta da vida degradada, mas quando uma parte da juventude, ela tem hoje algum tipo de droga envolvida na sua diversão. E a gente pode começar pela bebida, né? Por exemplo. Então, quais as oportunidades de lazer, de cultura que a juventude hoje tem? Quais as oportunidades de trabalho, enfim. Existem tantas questões complexas que podem ser investidas para dar outro tipo de estilo de vida para as pessoas, né? Antes de pensar na internação compulsória, acho que existem muitas outras coisas a serem feitas, mas não tem nenhuma saída mágica, acho que não existe nenhuma resposta única para isso, né? Eu volto a insistir. Acho que a gente precisa de um maciço investimento de políticas públicas de diferentes áreas para dar qualidade de vida, principalmente para as pessoas, né? Aproveitando que você citou isso, Silvio, muita gente argumenta que o uso de bebida alcoólica é muito pior, por exemplo, que o uso de drogas em tese leves, como a maconha, por exemplo. Tem gente que diz que maconha não faz mal, mas o álcool é muito pior, que faz a pessoa se tornar agressiva, provocar acidentes, enfim. Esse uso desse argumento... Não seria necessário também incluir as bebidas alcoólicas com o mesmo risco das outras drogas nessas campanhas governamentais? Então, acho que do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista epidemiológico, a bebida alcoólica ela causa socialmente muito mais dano do que as drogas ilícitas, né? E estou falando isso em termos quantitativos, né? É óbvio que a droga ilícita ela tem outras interfaces, com justiça, etc., envolvido. E as drogas lícitas, né, a bebida, por exemplo, não tem. Mas se você pensar, a quantidade de acidentes de trânsito que nós temos todos os finais de semana, a quantidade de pessoas que hoje são dependentes de bebida alcoólica e nem por isso aparece na mídia, assim, é muito maior do que as pessoas que hoje são usuários de crack ou dependentes de crack, né? Do ponto de vista da saúde pública, esse é um caso, o álcool ele é muito mais danoso estatisticamente do que o crack, né? Se você pegar essa porcentagem que vocês falaram, uma boa parte é provavelmente dependente de droga lícita, né? Silvio, para encerrar a questão da internação compulsória, é claro que o ideal dos mundos seria que todas as crianças e adolescentes estivessem na escola, que houvesse opções de lazer para todos eles, que o Estado tivesse cumprindo o seu papel de dar essas coisas básicas para a educação, para a formação dos nossos jovens. Infelizmente, isso não acontece. E a gente chegou ao quadro que chegou vendo essas pessoas jovens acabando com suas próprias vidas nas cracolândias. Você admitiria a internação compulsória em alguns casos extremos, como a gente está vendo, ou você é totalmente e radicalmente contra essa hipótese? Acho que eu admito a internação. Qualquer medida de cuidado, ela é uma medida de cuidado que é necessária um certo tipo de negociação, né? Ela, compulsoriamente, a eficiência dela é muito pequena, né? Quase nula. E os poucos casos em que isso tem efeito, teriam efeito em qualquer outro tipo de tratamento, não apenas na internação compulsória. Acho que um determinado momento da pessoa ser internada para desintoxicação voluntariamente, etc., ela é, sem dúvida, necessária. Agora, submeter alguém à força é algo que afeta um dos princípios básicos do que a gente, da reforma psiquiátrica, tem defendido, que é o cuidado em liberdade, né? Acho que ela é absolutamente ineficaz. Acho que qualquer tipo de cuidado, de tratamento, ele pressupõe algum tipo de negociação, né? Qualquer pessoa, quando vai se cuidar de algum tipo de doença, de patologia, com um determinado tipo de tratamento muito exigente, ela tem que mudar alguma coisa na vida dela, né? Assim, se a gente vai tomar muitas medicações por um problema sério, isso muda a nossa vida. E a gente sempre tem algum tipo de negociação que tem que fazer para conseguir esse tratamento ser efetivo, né? E a mesma coisa para a droga. Acho que existe um trabalho de negociação intenso. E por isso que é tão difícil e por isso que é tão complexo, né? Que a gente tem que sentar com o sujeito e fazer negociações, né? Eu acredito muito mais nisso do que retirá-lo à força, interná-lo para que daqui 6 meses, 8 meses ele volte e aí volta para a vida, né? Volta para a vida normal dele, volta para a vida cotidiana dele. E aí a possibilidade de retomar novamente o uso é grande. E aí são 8 ou 9 meses de gastos, 8 ou 9 meses de investimento para um resultado que já se sabe
vai ser muito reduzido e muito pífio. Muito bem. Silvio, mais algum detalhe que você queira acrescentar sobre esse assunto? Acho que não, acho que contemplamos bastante coisa nessa nossa conversa. Muito bem, então Silvio Iassuí, psicólogo da Universidade Estadual Paulista, a quem eu agradeço muitíssimo pela atenção aqui com o nosso Manhã no Parlamento. Bom dia para você, Silvio. Bom dia, eu que agradeço a atenção dada por vocês. Bom dia.